Seja muito bem-vindo à 31ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre camadas no CSS. Então podemos usar CSS para adicionar camadas, que são as layers de elementos, para que um elemento possa se posicionar na frente ou atrás de outros elementos. Em CSS, camadas se refere-se à aplicação da propriedade zIndex, elemento que se sobrepõe uns aos outros. Então, a propriedade zIndex, quando usada em conjunto com a propriedade position, permite especificar qual elemento deve aparecer na parte superior no caso de uma sobreposição. Uma sobreposição pode ocorrer facilmente ao usar a propriedade position, e isso geralmente é desejável ao criar layouts avançados. Então, tem um exemplo aqui, como que você usa esse tipo de camada quando você quer sobrepor uma div em cima da outra, ou um box em cima do outro, que você quer posicionar aqui um em cima do outro em um determinado lugar. Então, aqui eu criei no nosso HTML, eu tenho duas divs, cada uma com um atributo classe aqui, bloco 1 e bloco 2. E aqui no CSS eu defini um tamanho para essas duas divs de 80 e por 100 de altura. E passei aqui o position relative, que é para trabalhar aqui com o nosso zIndex. Bom, no nosso primeiro bloco, que é a nossa div azul, ela tem um top aqui de 10 pixels e um left de 80. E eu coloquei um zIndex aqui 2. Então você percebe que ela fica acima do nosso bloco laranja, né? Que tem aqui o zIndex 1. Aqui é só posicionamento, tá? Não vou entrar em detalhe que você já aprendeu na aula anterior. Então o zIndex, quando você quer posicionar aí um bloco em cima do outro, ele vai pelo número. Então quanto maior o número, ele vai ficar acima aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse uma terceira div aqui, um terceiro bloco, e tivesse aqui uma classe com zIndex 3, essa terceira classe aqui, ela estaria acima dessas duas, porque ela tem o zIndex maior que todas. Então, é assim que funciona aí, para você trabalhar aí com camadas que são chamadas de layer aí no CSS, tá? Então, quando você quiser sobrepor um bloco acima do outro, basta você chamar o zIndex e posicionar esse elemento aí normal, como que você já sabe posicionar, usando aqui o nosso position relativo. Outra coisa que eu quero mostrar para você é a barra de rolagem. Então, caixa de rolagem no HTML é uma caixa que aumenta a barra de rolagem quando seu conteúdo é muito grande para caber na caixa. Então, podemos criar uma caixa usando o elemento HTML com o elemento div. Então, para fazer a rolagem de caixa, aplicamos a propriedade overflow do CSS ao elemento div ou qualquer outro elemento aí do HTML. Então, aqui no HTML eu criei uma div, passei uma classe aqui chamada de caixa e joguei um conteúdo aqui dentro. E aí eu defini aqui para essa caixa no CSS um tamanho fixo, por exemplo, uma altura de 100 e uma largura de 250. Então, com isso, esse tamanho aqui do nosso bloco, ele não cabe esse texto todo que está aqui. Então, se ele não cabe, ele vai criar aqui para a gente, através desse overflow alto, que você passa aqui, o alto que é o valor dele, você tem como fazer isso aqui só para horizontal e para vertical também, tá? E você tem também o valor aí hidden, que é para você tirar o overflow. Enfim, como ele não cabe aqui, todo esse texto, então ele cria a barra de rolagem dentro desse box para a gente continuar lendo aqui o nosso texto, né? Eu acho que você navega na internet, aí você já deve ter visto isso. Então, para tirar dúvida aqui, para a gente ver outros exemplos, eu vou voltar aqui no nosso Notepad++, e eu fiz o seguinte, eu estou usando aqui o mesmo arquivo do Float, tá? Eu não criei um novo arquivo.
Então eu fiz apenas o seguinte, eu criei essa div aqui com essa classe caixa, passei um parágrafo aqui dentro dela e defini o tamanho do parágrafo aqui de 700 pixels, tá? E dupliquei esse texto aqui várias vezes aqui dentro desse parágrafo. E aqui eu estou definindo aqui o estilo dessa caixa, que é dessa classe aqui. Aqui no parágrafo eu passei um CSS inline, tá? Para você não esquecer como é que funciona. Então aqui no nessa classe da caixa no CSS, eu defini aqui a cor amarela, passei um tamanho fixo aqui, altura e largura, largura de 300 e altura de 200. Passei uma margem top para dar esse espaçamento aqui. Aproveitando já esse arquivo, como eu diminuí aqui o navegador, e você percebe que essa div aqui, voltando lá no float, tá rapidinho, só para você mostrar isso aqui para vocês. Então, mesmo estando aqui todas as divs com float left, você vê que agora essa div que é sem float aqui, ela não está mais no lado da div com float, porque o conteúdo dela passou aqui. Então, ao invés de ela quebrar o texto aqui e continuar, não. Como eu falei para você, quando você usa o float, você tem que definir um tamanho para ela. Como você não definiu, se o texto aqui passar, ele vai embora. Até o final, até 100%, tá? Então, defina aí um tamanho. Então, voltando aqui na nossa classe do overflow alto. Então, você usa aqui o overflow alto para fazer com que, se o nosso texto for maior que o nosso box aqui, ele cria essas barras aqui horizontal, né? Horizontal, que seria essa aqui, e na vertical também. Mas para ele criar, por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar esse parágrafo aqui. Quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou deixar só o texto dentro da div caixa e vou atualizar. Então você viu que nesse caso aqui, ele fez apenas na vertical, usando aqui essa propriedade overflow alto. Por quê? Porque ele precisa de um elemento dentro da caixa aqui, com tamanho definido, para ele poder fazer o scroll na horizontal, que é o caso do parágrafo. Por isso que eu passei o parágrafo aqui e defini um tamanho de 700. Então esse parágrafo ele é maior do que a nossa caixa, que a nossa caixa ela tem 300 pixels de largura. Então como ele é maior, e eu estou usando aqui a propriedade overflow alto, então ele vai fazer o scroll aí horizontal também, para eu poder ver o resto do texto aqui. Isso aqui você usa aí algumas tabelas que você tem bastante campo, tá? Aqui no mobile, quando vai para celular, você faz aí um scroll para a pessoa conseguir ver o resto dos campos da tabela aí. Porque a tela do celular é pequena. Então, outra coisa que você pode definir também é, por exemplo, você não quer, eu vou diminuir um pouco a fonte aqui para 20 de todos ali, diminuir para 20. Pronto, agora a nossa div voltou uma lá da outra lá. Aí você ele não fez mais o scroll aqui, tá? Vou aumentar aqui para 25. Para ele fazer lá o scroll. Beleza, ele está fazendo aqui. E eu posso tirar esse scroll aqui. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos supor que você quer só na horizontal. Então, você vai passar aqui o overflow. E você vai passar o hidden. O hidden ele vai tirar de todos. E logo após aqui, você passa o qual você quer. Então, depois do overflow, você põe tracinho. Eu quero fazer só na horizontal. Então, você passa o X. E aí você atualiza, você viu que ele não fez mais na vertical. Então, ele está fazendo aqui só na horizontal mesmo. Se você quiser fazer só na vertical, você passa o Y. E agora ele fez só na vertical. Porém, você não consegue ver o restante do texto que está passando aqui. Então é assim que funciona. Então tem casos que você vai usar aí para dois lados, né, para todos os lados, e tem casos que você vai usar aí só para
vertical ou horizontal. Então é só você moldar essa propriedade aqui, colocar o Y ou o X, ou colocar aqui o overflow alto, que ele já pega aí para todos, tá? Então é assim que funciona essa parte de camadas e caixa de texto aí com barra de rolagem. Bom, pessoal, esse material vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Eu passei para vocês aqui os elementos e tags mais usadas aí que a gente usa no dia a dia do HTML e CSS. Tá? Se você está aprendendo aí, você aprendeu as principais aí para você dar início aí aos seus trabalhos, tá? E agora, depois dessa aula aí, vamos dar início aí às nossas aulas práticas. Então aqui temos a nossa referência. Você pode entrar aí no W3 School e nesse site aqui do Mozilla também, tá? Tem bastante conteúdo lá. Aqui está o nosso blog, está o nosso canal no YouTube, o nosso Facebook, também tem o nosso contato aqui, se você quiser entrar em contato. E esse material ele acaba por aqui. E como eu falei agora, vamos dar início aí aos nossos trabalhos práticos, que vamos desenvolver aí 3 projetos, né? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma coisa, volte na aula, faça de novo, porque agora a gente vai começar aqui na prática. E é melhor você ter entendido os elementos para você começar a praticar aqui, a montar mesmo nossos projetos aí. Beleza, pessoal? Então, eu espero você aí na próxima aula. Se você gostou, dê joinha, comente, ajuda a divulgar o canal. E eu te espero aí nas próximas aulas práticas para montar nossos projetos. Então, falou!